Nas profundezas das florestas tropicais, longe dos olhos da maioria das pessoas, desenrola-se um drama silencioso e aterrorizante. Não é uma cena de um filme de ficção científica, mas um espetáculo macabro orquestrado pela própria natureza. Imagine uma criatura, uma simples formiga, que de repente abandona sua colônia, sua família e todo o seu propósito de vida. Ela se move de forma errática, como uma marionete controlada por fios invisíveis. Ela sobe contra sua vontade, impulsionada por uma força que não é sua, em uma jornada final sem volta. O que poderia causar um comportamento tão bizarro? A resposta é mais assustadora do que qualquer monstro imaginário: um fungo. Mas não um fungo qualquer. Conhecido pela ciência como Ophiocordyceps unilateralis, ele ganhou um apelido muito mais famoso: o fungo zumbi. Este mestre manipulador inicia sua dominação de uma forma sutil. Um esporo microscópico, liberado de uma vítima anterior, pousa sobre o corpo de uma formiga saudável. Este esporo germina e penetra o exoesqueleto da formiga, um ato de invasão silenciosa. Uma vez dentro, o fungo não perde tempo. Ele começa a se multiplicar, crescendo como uma rede de filamentos chamada micélio. Essa rede se espalha por todo o corpo do inseto, entrelaçando-se com as fibras musculares e o sistema nervoso. Curiosamente, por um tempo, o fungo evita o cérebro. Ele não precisa controlar a mente para controlar o corpo. Em vez disso, ele sequestra as linhas de comunicação entre o cérebro e os músculos. A formiga ainda está consciente em seu pequeno cérebro, mas já não é mais a dona de seus próprios movimentos. Ela se torna uma passageira aterrorizada em seu próprio corpo, enquanto o fungo assume o controle total, preparando o cenário para o ato final e chocante de seu ciclo de vida. O controle é absoluto e químico. O fungo libera um coquetel de compostos que forçam os músculos da formiga a se contraírem. Cada passo, cada movimento da mandíbula é agora ditado pelo parasita. A colônia, percebendo o comportamento estranho de sua companheira, muitas vezes a expulsa para proteger o resto do formigueiro. Sozinha e exilada, a formiga zumbi está completamente à mercê de seu mestre fúngico, que agora a guia em sua última e fatal missão. Uma missão que não serve a ela nem à sua colônia, mas apenas ao propósito sombrio do fungo: a propagação. Se está gostando do vídeo, segue para a parte 2. Com o controle total sobre o corpo da formiga, o fungo zumbi inicia a fase mais crítica de seu plano: a busca pelo local perfeito. Não é um lugar aleatório. O fungo tem uma preferência incrivelmente específica, um conjunto de condições ideais para seu crescimento e reprodução. Guiada por essa força invisível, a formiga é forçada a deixar o chão da floresta e iniciar sua escalada. Ela sobe pelo caule de uma planta, geralmente a uma altura precisa, cerca de 25 centímetros do solo. Esta não é uma coincidência. Nessa altura, a temperatura e a umidade são perfeitas para o que está por vir. É a zona da morte, o berçário ideal para o fungo. Uma vez que a altura correta é alcançada, o fungo comanda a formiga a se arrastar para a parte inferior de uma folha, geralmente apontando para o norte ou noroeste. A precisão é assombrosa e demonstra uma evolução de milhões de anos. Ali, na parte de baixo da folha, a formiga estará protegida da luz solar direta e da chuva. O fungo então executa seu movimento final de mestre. Ele induz um último e poderoso espasmo nos músculos da mandíbula da formiga. Com uma força sobrenatural, a formiga morde a nervura central da folha, um aperto tão poderoso que permanece travado mesmo após a morte. É o que os cientistas chamam de aperto da morte. A formiga fica permanentemente fixada à folha, imobilizada em seu túmulo aéreo. Com a hospedeira firmemente ancorada, o fungo pode finalmente terminar seu trabalho. Ele consome os órgãos internos restantes da formiga, nutrindo-se para a fase final de seu ciclo de vida. O corpo da formiga, que antes era um ser vivo e ativo, agora é apenas uma casca vazia, uma incubadora para o parasita. A partir deste ponto, o destino da formiga está selado e o palco está montado para o clímax visualmente mais impressionante e perturbador desta história. A transformação de vítima em arma biológica está prestes a se completar, num espetáculo que garante a continuidade do ciclo de terror na floresta. Se está gostando do vídeo, segue para a parte 3.
Com a formiga morta e presa em seu aperto final, o fungo entra em sua fase mais visível e grotesca. Dias após a morte da hospedeira, algo extraordinário começa a acontecer. Uma haste, chamada de estroma, começa a emergir do corpo da formiga, geralmente crescendo diretamente da parte de trás de sua cabeça ou pescoço. É uma cena que parece saída diretamente de um pesadelo. A estrutura cresce lentamente, alimentada pelos nutrientes que o fungo roubou do corpo do inseto. Esta haste é o corpo de frutificação do fungo, o equivalente a uma flor ou um fruto, e seu único propósito é a reprodução. A haste continua a crescer, projetando-se para baixo a partir da folha. Na ponta dessa haste, forma-se uma cápsula esférica ou em forma de pera. Dentro desta cápsula, o fungo produz milhões de esporos microscópicos. Cada um desses esporos é uma arma em potencial, uma semente para a próxima geração de zumbis. A localização estratégica da formiga agora faz todo o sentido. Estando a 25 centímetros do chão, na parte inferior de uma folha, a cápsula fica perfeitamente posicionada para liberar sua carga mortal sobre a trilha de formigas que passa abaixo. É um bombardeio biológico de alta precisão. Quando as condições estão perfeitas, a cápsula se rompe, liberando uma chuva de esporos sobre o chão da floresta. Qualquer formiga azarada que passe por aquela área corre o risco de ser infectada e o ciclo aterrorizante recomeça. Uma única formiga zumbi pode, assim, infectar uma área significativa, criando um campo minado de esporos e garantindo a sobrevivência do fungo. É um sistema brutalmente eficiente, aperfeiçoado ao longo de milhões de anos de coevolução entre predador e presa. O que vemos não é maldade, mas a mais pura e implacável lógica da sobrevivência. O fungo Ophiocordyceps não é apenas um parasita, é um mestre estrategista, um arquiteto da morte que transforma suas vítimas em monumentos de sua própria perpetuação. Mas será que as formigas são suas únicas vítimas? Se está gostando do vídeo, segue para a parte 4. A história da formiga zumbi é, sem dúvida, a mais famosa, mas ela é apenas um capítulo em um livro muito maior e mais diversificado. O gênero Cordyceps e sua família são vastos, contendo centenas, talvez milhares de espécies diferentes, e cada uma delas é uma especialista. Esses fungos não são generalistas, eles são assassinos altamente especializados, cada um tendo evoluído para atacar uma espécie específica de inseto ou artrópode. Existem fungos cordyceps que atacam lagartas, transformando-as em ervas de inverno mumificadas. Outros atacam aranhas, besouros, grilos e até mesmo outros fungos. Cada um tem seu próprio método de infecção e manipulação. Uma demonstração incrível da diversidade da vida e da morte no nosso planeta. Essa especialização é a chave para entender o fenômeno. O fungo que ataca uma espécie de formiga na Tailândia não é o mesmo que ataca uma espécie diferente no Brasil. Eles são parentes próximos, mas evoluíram para superar as defesas de hospedeiros muito específicos. Isso nos leva à pergunta que todos estão pensando, especialmente com a popularidade de séries e jogos sobre o tema. Isso poderia acontecer com os seres humanos? Poderia um fungo Cordyceps evoluir para transformar pessoas em zumbis? A resposta curta e tranquilizadora é extremamente improvável. Existem barreiras biológicas massivas que nos protegem. A principal barreira é a nossa temperatura corporal. A maioria desses fungos evoluiu para prosperar nas temperaturas mais baixas e estáveis dos corpos dos insetos e do ambiente da floresta. Nossa temperatura interna, em torno de 37 graus Celsius, é como um forno para a grande maioria das espécies de fungos, incluindo o Cordyceps. Além disso, nosso sistema imunológico é incrivelmente complexo e eficaz. Ele evoluiu ao longo de milênios para identificar e destruir invasores como fungos, muito antes que eles possam se estabelecer. Para que um Cordyceps conseguisse infectar um humano, ele precisaria passar por uma série de mutações radicais e improváveis. Teria que aprender a sobreviver a altas temperaturas, a enganar nosso sistema imunológico e a manipular uma fisiologia mamífera que é infinitamente mais complexa que a de um inseto. Mas embora a versão de filme de terror seja ficção, a relação da humanidade com esse fungo surpreendente tem um lado totalmente diferente e fascinante.
Se está gostando do vídeo, segue para a parte 5. Depois de explorar o lado macabro do fungo zumbi, é fácil enxergá-lo apenas como um monstro da natureza. No entanto, o gênero Cordyceps possui uma outra face, uma que tem sido reverenciada pela humanidade por séculos. Longe de ser apenas um vilão, este fungo é também um herói da medicina tradicional e um campo promissor para a ciência moderna. Na medicina tradicional chinesa, por exemplo, o Cordyceps sinensis, que infecta lagartas de mariposa no Himalaia, é um dos remédios mais valiosos do mundo. Conhecido como Yarsagumba, ele tem sido usado por mais de 1000 anos para tratar fadiga, doenças respiratórias e para aumentar a vitalidade e a longevidade. O interesse não é apenas tradicional. A ciência moderna está investigando ativamente os compostos bioativos encontrados em várias espécies de Cordyceps. Pesquisas preliminares sugerem que eles podem ter propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e até mesmo antitumorais. Um composto derivado do Cordyceps, a cordycepina, está sendo estudado por seu potencial em combater células cancerígenas e vírus. Atletas de elite também demonstraram interesse no fungo, com alguns estudos sugerindo que ele pode melhorar a utilização de oxigênio pelo corpo, aumentando a resistência e o desempenho atlético. O mesmo fungo que domina brutalmente um inseto pode, em outra forma, conter a chave para curar doenças humanas. A história do fungo zumbi é, portanto, uma lição poderosa sobre a dualidade da natureza. É um conto sobre controle mental, zumbis da vida real e estratégias de sobrevivência implacáveis. Mas é também uma história sobre cura, potencial medicinal e a complexa teia de interações que conecta todos os seres vivos. Ophiocordyceps nos lembra que as linhas entre o horror e a esperança, entre o veneno e o remédio, são muitas vezes surpreendentemente tênues. A natureza, em sua infinita e estranha sabedoria, continua a ser a maior fonte de mistérios, nos mostrando que, mesmo nas histórias mais aterrorizantes, podemos encontrar uma promessa de descoberta e maravilha. E assim termina nossa jornada pelo incrível e assustador mundo do fungo zumbi. A natureza está cheia de histórias que desafiam a nossa imaginação. Se você gostou de desvendar mais este mistério do nosso planeta conosco, agora é a sua vez de nos ajudar. Deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal Diário Mundial para não perder nossas próximas explorações e ative o sininho. E nos comentários diga pra gente, qual outro fenômeno impressionante da natureza você gostaria de ver aqui? Obrigado por assistir e até a próxima.